fez de novo. Eu sou do Senhor Champion. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir, eu já tava até com saudade de reagir a um vídeo do VSR. Recentemente houve vários vídeos que eu já trouxe aqui pro canal em que o VSR, acho que o próprio VSR comentava sobre a transferência possível, transferência do Rodrigo para algum clube da Europa mesmo, Manchester City, Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique. E esses times já adquiriram alguns jogadores, então meio que essa possível transferência foi descartada. Mas parece que o VSR está trazendo alguma informação diferente, porque na thumb já vem alguma coisa escrita sobre Rodrigo, e é um assunto interessante que eu gosto de comentar aqui no canal, então vou trazer aqui para vocês e vamos reagir, porque o cachorro não cala a boca nem um segundo, né? Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: ser treinado por Guardiola pode ser um fator para Rodrigo decidir trocar o Real pelo City. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de terça-feira, depois de, na segunda, o Fabrício Romano, que é hoje o principal jornalista do mundo para noticiar negociações, possíveis negociações, trouxe na tarde, no início da tarde de segunda-feira, que o Manchester City, depois de concretizar alguns negócios, entre eles o empréstimo do Grealish para o Everton, a ida do McAtee para o Nottingham Forest e a negociação do Savinho com o Tottenham, que está em andamento, que é uma possibilidade, o Savinho ser vendido pelo City para o Tottenham, o Manchester City faria uma carga forte, uma carga efetiva para contratar o brasileiro Rodrigo do Real Madrid. Segundo Fabrício Romano, o City prepararia um valor, uma oferta na casa de 100 milhões de euros para convencer o Rodrigo a aceitar ir para o Real Madrid e convencer o Real Madrid a aceitar negociar o Rodrigo. Essa foi a notícia do Fabrício Romano ontem. Pronto, essa notícia referente à transferência do Rodrigo é algo que já vem rodando já faz um tempo, e os valores eram realmente altos, que era por volta de 100 milhões de euros. Então, dada essa situação do que o jornalista trouxe, que o City realmente estuda fazer uma proposta pelo Rodrigo, cara, eu acho isso fantástico, porque igual eu falei, e já disse aqui no canal, eu acho o Rodrigo um jogador fantástico, um jogador totalmente diferenciado, que talvez não tenha sido aproveitado direito no Real Madrid, ou mesmo ele não tenha conseguido alcançar o seu ápice, sua capacidade máxima dentro do clube. E isso eu acho que é totalmente plausível de acontecer. Muitas vezes você tem um talento extra classe e de repente no clube que você tá, você não consegue explorar ele 100%. Então, talvez, igual eu já disse anteriormente, vou dizer de novo, na minha opinião, o Rodrigo deveria sim optar pela transferência e, cara, ir para um City, ser treinado pelo Pep Guardiola, eu acho que é uma situação totalmente à parte, uma situação muito favorável para o jogador e para o próprio Real Madrid, que não vai ceder um dos seus ativos para um rival, um possível rival, porque quando saiu a notícia de que o Rodrigo poderia talvez ir para o Barcelona, eu achei pouquíssimo provável, porque você não vai reforçar o seu rival. Mas numa questão de um time que é de outro país, eu acho que isso faz mais sentido, porque o Manchester City só pode ser rival do Real Madrid numa Champions League da vida. No Campeonato Espanhol, Copa Espanhola, as coisas e tal, não vai acontecer esse confronto, então possivelmente e provavelmente é uma transferência muito viável tanto para o Rodrigo como para o Real Madrid, e eu espero de coração que isso realmente aconteça. E aí, depois dessa notícia, eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas que são muito próximas de negócios envolvendo o Real Madrid para entender qual seria essa possibilidade. E ao contrário de outras janelas, em que, quando eu falei isso com algumas pessoas, as pessoas me disseram de cara, ó, não tem chance, o Rodrigo não quer sair, o Rodrigo não cogita sair. Dessa vez a resposta que eu recebi foi, é possível que ele saia,
mas desde que seja um negócio excelente para todos. E esse um negócio excelente para todos deixa claro o seguinte, que tem que ser uma oferta que o Real Madrid entenda que é excelente, uma oferta que o City entenda que é excelente e bases que ofereçam para o Rodrigo que o Rodrigo considere excelente. O que o Rodrigo o que o Rodrigo pensa sobre isso? Bom, na minha concepção, dada a situação que eu já conheço o Rodrigo por um tempo e sei que o jogador gosta de um clima agradável, tanto no clube que ele vai sair, igual ele saiu pelo Santos. O Rodrigo saiu pelo Santos pela porta da frente, não foi pela porta dos fundos. Então, a torcida do Santos é muito grata pelo Rodrigo e vê nele um diferencial de um futuro talento que possa retornar pra gente quando cessar seu ciclo na Europa. Então acho que nessa situação o Rodrigo quer fazer a mesma coisa. Ele quer sair pela porta da frente do Real Madrid. Ele não quer literalmente sair por baixo dos panos ou sair pelas portas dos fundos, sair com algum tipo de sacanagem envolvida. A negociação boa para ambos que ele vem dizendo que a proposta seja boa, que o Real Madrid aceite de bom grado e o Pep Guardiola aceite realmente treiná-lo, porque o Rodrigo precisa sair do Real Madrid para ir para outro clube e jogar, ser titular. Não faz sentido o Rodrigo sair do Real Madrid e ser banco em algum outro clube. E outra situação que eu vejo muito favorável a ele, que é algo que eu gostaria muito que ele fizesse, é sair do futebol espanhol e ir para o futebol inglês. O futebol inglês tem uma quantidade maior de clássicos, tem um futebol muito mais pegado, um futebol mais... assim, você precisa se reinventar mais vezes. No futebol espanhol tem um ou outro adversário, mas o grande adversário do Real Madrid é só o Barcelona. Então, Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, Barcelona, de vez em quando o Atlético de Madrid, mas fica nessa. Agora, quando você vai para um futebol inglês, em que atuando pelo Manchester City, você tem que enfrentar o Liverpool, Arsenal, United e entre outros, cara, é outro nível, é outra pegada. E o futebol inglês, eu acho que favorece muito ao Rodrigo, que é um jogador talentíssimo, que tem um ótimo controle de bola, e isso vai ajudar ele na velocidade, porque eu vejo o futebol inglês com uma certa necessidade de um jogador mais veloz. E isso vai aprimorar as qualidades boas do Rodrigo. Me disseram essas pessoas próximas dos negócios, e tudo isso eu compilei nessa reportagem aqui que está lá no portal da TNT Sports. O cenário é o seguinte, o Rodrigo está satisfeito no Real Madrid, o Rodrigo se sente valorizado no Real Madrid, respeitado no Real Madrid, e o Rodrigo está focado na pré-temporada para mostrar à nova comissão técnica tudo que ele pode oferecer. Então o pensamento neste momento, nesta terça-feira, 8 horas da manhã, a hora que eu estou gravando esse vídeo, é que o Rodrigo está pensando apenas e exclusivamente na pré-temporada do Real Madrid, para já começar essa temporada tendo minutos e tendo impacto para a comissão técnica chefiada e comandada pelo Xabi Alonso. Esse é o pensamento do Rodrigo. O Rodrigo se sente muito confortável, se sente muito valorizado no Real e está muito satisfeito com o contrato que ele tem, tanto nas bases salariais quanto na duração. O Rodrigo tem contrato com o Real Madrid por mais 3 temporadas. O atual contrato do Rodrigo acaba no meio de 2028. Esse é o cenário atual. Então, tá muito claro que o Rodrigo não vai forçar para sair o Real Madrid. O Rodrigo não vai fazer carga, não vai ter comportamento profissionalmente questionável, porque ele não pensa em forçar nada para sair do Real Madrid. Para ele, cogitar a proposta do City e, neste momento, apenas do City, tem que partir, tem que ser um desejo, tem que ser um objetivo também do Real Madrid. Ele não vai forçar para sair. Se o Real Madrid entender que, ok, a proposta é boa e vale ser considerada, o Rodrigo, desta vez, ao contrário de outras janelas, o Rodrigo pararia para entender, ouvir o que estaria sendo oferecido. E esse é um ponto interessante. Por que eu falei apenas do City? Porque, neste caso, além de ser uma proposta excelente para os 3 lados envolvidos, também tem o fator Guardiola. Trabalhar com Guardiola seria um motivo que faria o
o Rodrigo considerar uma proposta para sair do Real Madrid pelo fator Guardiola. O Rodrigo sabe, já tem um tempinho, que ele, Rodrigo, é um sonho do Guardiola. A palavra é essa mesmo. Ter o Rodrigo é um sonho do Pep Guardiola. Ele já elogiou o Rodrigo em mais de uma ocasião, e no confronto do ano passado, no confronto de 2024, quartas de final da Champions League, o jogo no Etihad Stadium, o jogo da volta, que terminou 1-1 no tempo normal, o gol do Real Madrid foi marcado pelo Rodrigo, bela jogada do Vinícius, e o Rodrigo fez o gol no rebote, e depois o De Bruyne empatou no segundo tempo, e aí o jogo foi para os pênaltis, e nos pênaltis o Real Madrid se classificou, eliminou o Manchester City dentro do Etihad Stadium, e depois avançou para ser campeão em cima do Borussia Dortmund. No meio do caminho eliminou também o Bayern de Munique. Quando isso aconteceu, quartas de final Etihad Stadium, 1-1 e vitória do Real nos pênaltis, quando terminou esse jogo, o Pep Guardiola foi cumprimentar o Rodrigo, e quando chegou perto do Rodrigo, ele falou a seguinte frase: para de fazer gol na gente e vem jogar aqui. Ele falou essa frase textualmente: para de fazer gol na gente e vem jogar aqui. O Rodrigo, num primeiro momento, riu, imaginando que era só uma piada, uma brincadeira. Depois, quando o Rodrigo olhou para o Pep Guardiola, ele viu que o Guardiola estava falando sério e se despediu e saiu. Por quê? Porque até então ele não cogitava sair do Real Madrid. Então esse diálogo aconteceu, e que só mostra o quanto o Pep Guardiola sonha e deseja ter o Rodrigo como seu comandado. Cara, vendo tudo, o VSR narrou uma história aqui de super-herói praticamente. Mas vendo toda essa situação envolvendo Rodrigo e Pep Guardiola, pô, eu só vejo bons frutos, tá ligado? E eu espero muito que o Real Madrid considere a venda do jogador, porque eu tenho assim, aquele receio de repente um Xabi Alonso da vida descartar o Rodrigo no Real Madrid. E não gostaria de ver isso acontecendo com o jogador. Eu espero mesmo que o Rodrigo aceite essa proposta do Manchester City e vai jogar com o Pep Guardiola, porque o que o Rodrigo já fez contra o Pep Guardiola tá de sacanagem. Pô. O VSR citou esse do ano passado, eu lembro daquele ano que o Real Madrid estava praticamente desclassificado e, assim, jogando contra o Manchester City desacreditado. E lá vai o Rodrigo entrar no segundo tempo e mudar totalmente a atmosfera do jogo, fazendo 2 gols. Então, o jogador é brilhante. E eu acho que o Pep Guardiola sabe disso, sabe que o jogador é diferencial. E ter um jogador desse, com esse tipo de estrela, com esse tipo de aura no time, cara, é um talento que você quer estar por perto, você quer contar com ele. E se o Guardiola já disse que é um sonho dele, pô, ter um Rodrigo num City da vida, mano, seria fantástico. E é óbvio que eu ia torcer pro jogador desempenhar super bem, assim como eu torci pro Neymar desempenhar no PSG, apesar da comparação ser bem estrúxula, nada a ver, né? Mas, dado esse sentimento que eu tenho de esperança que o jogador se desenvolva mais, porque eu acho que o Rodrigo ainda não chegou no seu ápice. Eu acho que ele tem mais capacidade de se desenvolver, só que eu não vejo esse desenvolvimento em cima do Real Madrid. Eu vejo esse desenvolvimento em outro time e, pô, com o Pep Guardiola, com um talento desse, eu acho que o Rodrigo vai conseguir chegar no seu 100%. E isso é o fator novo deste momento. Ao contrário de outras janelas, e ao contrário desta janela, que surgiram muitos rumores envolvendo o nome do Rodrigo, o Rodrigo foi linkado via rumores ao Bayern de Munique, ao Arsenal, ao Liverpool. Ao contrário das outras janelas e desses rumores desta janela, o Rodrigo não considerou sair do Real Madrid. Desta vez ele consideraria ir para o Manchester City desde que o negócio seja excelente para todos os lados e desde que o Real Madrid aceite conversar pelo Rodrigo. Se o Real Madrid falar o Rodrigo é inegociável, o Rodrigo não vendo por dinheiro nenhum, o Rodrigo simplesmente vai falar ok, segue a vida, volto
para minha pré-temporada, focado e pensando em funcionar no Real Madrid. Essa é a situação. Bom, esse foi o vídeo do VSR, cara, que vídeo fantástico. É muito bom falar sobre o Rodrigo, eu acho que é um jogador, assim, diferencial. Eu gostaria muito que ele tivesse um desempenho muito melhor na seleção, infelizmente foi marcado pelo pênalti errôneo e desclassificação do Brasil para a Croácia, né, na última Copa do Mundo, então tem essa mancha na carreira dele, mas eu vejo que o jogador consegue sim dar a volta por cima e voltar muito melhor. Pô, na seleção brasileira ver Rodrigo jogando ao lado de Neymar é um negócio assim de brilhar os olhos mesmo, e o próprio talento do jogador no seu clube é algo que faz com que a gente fique feliz. Eu, como santista, fico, pô, super feliz de ver um jogador igual o Rodrigo desempenhando bem e recebendo esse tipo de valorização. Rodrigo usa a palavra que ele é bem valorizado no Real Madrid, eu discordo. Eu acho que um jogador igual o Rodrigo deveria ser considerado titular absoluto no Real Madrid, apesar da filosofia que o Real Madrid adota de não deixar de considerar as possibilidades, né? Mas um jogador igual o Rodrigo deveria ser mais valorizado. Eu entendo o respeito que o Real Madrid tem pelo Rodrigo, mas não vejo ele sendo tão valorizado igual ele diz. Mas dado essa proposta, tomara que essa proposta realmente aconteça, tomara que o Real Madrid considere a venda e tomara que o Rodrigo aceite essa proposta de ser negociado, porque eu quero muito ver um Rodrigo no Manchester City. Mas é isso, o vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha acompanhado até o final. Vou pedir o que eu sempre peço nos vídeos, para você se inscrever, deixar o like, comenta o que você achou e compartilha, se puder compartilhar com alguém, com algum amigo. Olha o que esse cara falou, o que você acha, e traz o amigo para comentar aqui no vídeo também, para dar aquela engajada no vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha um ótimo dia, tamo junto e falou! Au!